26 de janeiro de 2013. E eu estou aqui com Rui Gonçalves. Ele é médico e é também advogado. E figura como autor em uma das ações mais polêmicas que tramitam no Judiciário de Mato Grosso. Rui Gonçalves questiona na Justiça a poderosa estrutura do Banco do Brasil. Rui Gonçalves, essa ação já está quase 10 anos tramitando. Quando é que teremos um deslinde, uma solução para essa questão que você levantou contra o Banco do Brasil? Na realidade, o recurso, ou seja, na realidade é uma ação que o banco apresentou junto ao Tribunal de Justiça em 2005, denominada ação rescisória. É uma ação que existe determinados requisitos legais para a sua apresentação. O banco utilizou de dois argumentos. Inicialmente, o relator extinguiu a ação do banco porque o banco perdeu prazo e não tinha direito. O banco agravou para a turma. O mesmo relator diz que perdeu prazo. Pois bem, deram então provimento para a ação continuar a ser julgado, para analisar o alegado documento novo que o banco apresentou, afirmando que já tinha me devolvido o meu dinheiro. Fala um pouco da origem da ação, para que quem ainda não teve informação possa se situar. E essa origem da ação, ela iniciou em 1998, quando, cansado de pagar parcelas e sendo cobrado pelo banco, foi intentada uma ação revisional contra o Banco do Brasil, justamente para apurar, afinal de contas, o que eu paguei eu deixei de pagar. Foi quando saiu a sentença, em 2003, proferida pela atual desembargadora Marilce de Andrade, que, numa sentença única com 14 itens, juntou todos os processos, ou seja, a minha revisional, a minha ação indenizatória, porque o banco devolveu o cheque meu com fundo e sem fundo, as execuções do banco, julgou tudo numa ação só, com uma sentença só com 14 itens. O Banco do Brasil, em um desses itens, não recorreu da decisão, pois essa sentença de 14 itens foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso. E o Banco do Brasil não recorreu dessa decisão, de um desses itens, para o STJ e para o STF. Não recorrendo, ele perdeu o direito de recorrer, ele precluiu. Além do mais, o STJ já definiu que esta ação que o banco entrou para destituir a execução que nós fizemos desse item de sentença, chamada ação rescisória, no ano de 2005, ele não poderia entrar com esta ação. Daí o desembargador Carlos Alberto extinguiu por 2 vezes, porque só se entra com ação rescisória depois que toda a sentença transitou em julgado, súmula 401 do STJ. E o Banco do Brasil conseguiu que o tribunal lhe desse andamento deste item de sentença. Pois bem, esse alegado documento novo, que disse que teria me pago, foi dado provimento num agravo regimental. Só que o acórdão, quando foi proferido, foi manipulado e também deu provimento ao documento, à alegação de que a decisão da desembargadora Marilce, à época juíza, teria violado a lei. Mas não, o acórdão decidiu só pelo documento novo.
e a perícia dos autos comprovou que esse documento novo era um extrato falsificado. Resumo da ópera: o Banco do Brasil falsificou extrato bancário para ganhar ação rescisória. Existem mais outras diversas nulidades e ainda assim venho perdendo nos recursos dentro do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O último voto proferido chega a ser asqueroso, chega a causar nojo, porque 5 horas e meia para ler um voto só nesse Tribunal de Justiça. Por isso é que um desembargador, Luiz Carlos da Costa, muito atento e que já vem sendo chamado de Joaquim Barbosa do Estado do Mato Grosso, foi o único que deu provimento ao meu recurso por inteiro e dando improcedência à ação rescisória fraudulenta que o Banco do Brasil vem ganhando. Atualmente, esse processo está em fase de pedido de vista por outra desembargadora e o julgamento deve ocorrer na segunda quinta-feira do mês de fevereiro deste ano. Doutor Rui, o senhor acha que agora a coisa se conclui? O senhor terá uma decisão definitiva? É o que eu espero, pois farei uma manifestação em frente ao Tribunal de Justiça, se for necessário, com greve de fome, para que a sociedade e a imprensa nacional entenda como é que um advogado e médico há 32 anos se propõe a um ato público desta forma. Eu só o farei porque tenho certeza do que vem dito, que a ação que o Banco do Brasil está ganhando não existe no mundo jurídico e em qualquer outro tribunal, com certeza esta ação teria sido extinta há 8 anos atrás. Aliás, como foi pelo desembargador Carlos Alberto, que 2 vezes extinguiu a ação. Mas eu não sei o que aconteceu, que no final ele resolveu votar a favor do Banco do Brasil. Isso tem que se tornar público. Banco do Brasil falsifica extrato bancário, a turma anula a decisão inicial do relator para que se apure esse documento novo, que é um extrato bancário falsificado, e ao final, ainda assim, o banco vem ganhando a ação rescisória. Existe um outro processo também de execução sobre o Banco do Brasil, em que o banco tomou ciência inequívoca da decisão. Juntei jurisprudência de todos os tribunais do Brasil que me favoreciam e ainda assim teve decisão desfavorável pelo mesmo último relator. Isto tem que se tornar público. Doutor Rui, o senhor questionou atos desse processo junto a instâncias superiores, como o Conselho Nacional de Justiça? Sim, junto ao Conselho Nacional de Justiça. O que resultou desse questionamento ou esse processo está em andamento lá? O questionamento existiu. Ocorreu uma decisão do Conselho Nacional de Justiça por uma magistrada. Excelente. Por uma magistrada, e eu recorri. Este recurso vai para o pleno do CNJ e no meu pedido eu solicitei que fossem citados todos os desembargadores que votaram nesta ação, que em sustentação oral repetirei a cada um deles perante ao CNJ. Quem são esses desembargadores, doutor Rui? 4 já foram aposentados. Quem são esses? Eu prefiro não mencionar nome, mas todo mundo já sabe quem foi aposentado. Foi aposentado
num caso que o próprio CNJ puniu, né? E os outros desembargadores que votaram, isso está no processo, não? Está no processo. O processo é público, é a ação rescisória 36191/2005, em que qualquer um do povo, da classe de juristas, e vou aqui também afirmar que solicitei ajuda à OAB, e a OAB não se propôs a, mediante a ajuda do Tribunal de Prerrogativas, a me auxiliar. Fui acusado e sou acusado o tempo todo de leviano até de criminoso, ou seja, ocorre retardo de ofício em que os desembargadores nada fizeram e ainda assim a OAB nada faz a meu favor. Vai ficar também público um questionamento à OAB por que não adentra nesses processos que tem nítido indício de manipulação de sentença. Então, doutor, o negócio é aguardar aí o pós-carnaval para ver o que acontece. Exatamente, aguardar o pós-carnaval no julgamento e sobre esse manifesto público que faremos na frente do Tribunal de Justiça.